Olá a todos, estamos começando hoje um novo capítulo, o capítulo de número Tzadik Dalet. Ele estava até sobre Iruvei Hatzerot. O que seria um Iruvei Hatzerot? No capítulo 94. A gente viu no passado que existem basicamente, sem querer dividir muito aqui, dois tipos de propriedades no Shabat: propriedade pública e propriedade particular. Pela Torá é proibido tirar coisas de uma propriedade pública para uma propriedade particular e vice-versa. Agora, o que acontece em um prédio, por exemplo? Um prédio que tem vários moradores e tem uma área pública. Mesmo que essa área pública é chamada de pública, na prática ela pertence aos moradores do prédio. Ela não tem a definição pública de que qualquer um pode passar aqui. Muitas vezes ela não é aberta, às vezes tem uma grade em torno do prédio, ou tem uma porta que fecha a saída do prédio. Então, por um lado, não é uma propriedade pública, não é a rua ou algo do tipo. Ela, de certa forma, é propriedade particular, porém é uma propriedade particular que pertence a algumas pessoas e não somente uma. Por isso, nossos sábios decretaram que uma pessoa que quer carregar de casa, de dentro da casa dele, que é propriedade particular que pertence somente a ele, para a área comum do prédio, que é algo que está no meio entre uma propriedade pública e uma propriedade particular, ele deve fazer Eruv Hatzerot. Eruv Hatzerot significa que nós vamos juntar todos os moradores do prédio e considerar que todos moram em um apartamento só e, consequentemente, no lugar, apartamento onde vai ficar o Eruv a gente vai ver na continuação, ele é feito de um pedaço de pão, tem gente que coloca ovo, etc. A gente vai considerar como se todos os moradores daquele prédio moram em um só apartamento e, consequentemente, toda a área comum pertence a uma pessoa só. Então, deixou de ser algo semipúblico para se tornar algo que pertence a uma pessoa só e, consequentemente, todos podem tirar de casa para a área comum, porque virou como se fosse a área pertencente a uma pessoa só. É como se a gente vendesse o direito de todo o prédio para uma pessoa e todos são shutafim, todos são sócios dessa pessoa no uso da área comum. Isso daqui é o que é chamado de Eruv Hatzerot. A gente vai ver o que acontece. Eu quero juntar, por exemplo, o pátio da área comum de um prédio com a área comum de outro prédio. Ou, por exemplo, tem dois condomínios. Cada condomínio ele é considerado uma área comum. A gente deu exemplo de um prédio, mas às vezes tem um condomínio também, por exemplo, que tem várias e várias casas, e tem a casa particular de cada um, e tem a área comum, a sede, o lugar que pertence a todos. Nesse caso também, mesmo que seja cercado, que o condomínio seja completamente cercado, a gente tem dentro dele duas áreas. Tem a área particular, que é a casa de cada um, e a parte semipública, que é a parte que pertence a todos os moradores do condomínio. Então, para carregar nessa região, também é necessário fazer o Eruv. O que acontece se eu quero juntar dois condomínios? Veremos isso durante as alachot. Fala que tu na primeira alahá. Shnei Israelim yoter darim bechatzer echad. Caso tenham dois Yehudim, tem que ter pelo menos dois Yehudim para proibir de movimentar algo da área particular para a área semipública, certo? A gente vai chamar toda essa área comum que pertence a todos os moradores do condomínio, todos os moradores do prédio, a gente vai chamar isso de uma área semipública. Então, se tem dois Yehudim ou mais que moram no mesmo chatzer, no mesmo pátio, cada um, kol echad becher b'fnei atzmo, cada um tem o seu próprio quarto, a sua própria casa, אסור לטלטל לא מן הבתים לחצר, לא מן החצר לבתים, ולא מבית לבית, אפילו בלא דרך החצר. É proibido tirar coisas da casa para a área comum, para uma semi-pública, ou da área comum para casa, e mesmo de uma casa para outra. A casa tem uma janela entre uma casa e outra, já que cada uma dessas casas é considerada um reshut yechid por si só, cada uma é considerada uma propriedade particular por si só, são propriedades particulares separadas, é proibido tirar de um para o outro, porque nós sábios proibiram isso, já que pela Torá é proibido tirar de propriedade particular para propriedade pública. Nossos sábios decretaram que deve fazer um eruv para tirar de propriedade particular para outra propriedade particular. כגון שיש פתח או חלון בין ביתו של זה לביתו של זה, אסור לטלטל דרך שם. Então, se tem duas casas, por exemplo, uma casa do lado da outra, e tem uma janela de uma casa para outra, já que ela pertence a duas pessoas diferentes, é proibido tirar, mesmo que seja pela janela, mesmo que não vai passar por uma propriedade nem pública, nem semipública, vai direto de uma casa para outra, é proibido. O mitzvah lem לעשות עירובי חצרות שלא יבואו לידי מכשול, e eles têm a obrigação, eles têm a mitzvah de fazer um עירוב חצרות. Esse Eruv Hatzerot permite com que eu leve coisas de uma casa
para outra. A priori não é uma obrigação, eu só preciso fazer isso se eu realmente quero carregar de casa para a área semicomum ou da área semicomum para casa, mas o que o Tzurkan está falando aqui é que se tem duas casas que elas são muito próximas, elas têm uma janela que divide entre as duas, e com muita facilidade, dá para levar de um para outro, então tem uma certa mitzvah, digamos assim, um certo tipo de obrigação para evitar com que a pessoa acabe fazendo errado e acabe levando coisas de um lugar para o outro. Então, na continuação, a gente vai entender um pouquinho melhor como deve ser feito esse eruv.